Essa aula de Constituição e Ordem, né? Na primeira aula nós vimos sobre o manual, de uma visão geral, e aí nós pedimos para que vocês tivessem lido aí, pelo menos a Constituição, né, da igreja. Então, nessa expectativa aí, vamos para a segunda aula, portanto, de Constituição e Ordem. Então, que vamos tratar da CIPB, vamos relembrar um pouquinho sobre o digesto e os demais assuntos, apesar que nós já comentamos sobre isso também na primeira aula. Vamos lá, a CIPB, ou seja, a Constituição da Igreja, é um documento que rege a Igreja Presbiteriana nas suas relações administrativas, nas suas relações conciliares, e é onde se fundamentam os demais documentos constitucionais e futuras decisões do Concílios e Igreja. Nossa Constituição contém 152 artigos, dividido em 7 capítulos, além do preâmbulo e das disposições gerais e transitórias. Então, pelo menos os assuntos relacionados à Constituição, é interessante porque depois, quando você vai, é lógico que você não vai ter a Constituição inteira na sua cabeça, mas pelo menos saber a seção que está, o capítulo que está, já facilita muito, principalmente no contexto da administração da igreja e também das reuniões conciliares, né, principalmente presbitério e tudo mais. Então, são capítulos, seus capítulos são divididos. Primeiro, capítulo 1, que fala da natureza da igreja, o governo da igreja e a finalidade da igreja. É justamente aqui nessa parte que ele vai tratar das questões relacionadas à nossa confissão de fé, né, como amparo, e a finalidade, portanto, da igreja presbiteriana. Se você tiver aí com o PDF ou com a Constituição aberta, eu quero chamar a sua atenção aqui, primeiramente, para a finalidade da igreja, né? Então, veja aí, o artigo 1º, então, a Igreja Presbiteriana do Brasil, confederada, adota como única regra de fé e prática a Bíblia, do Velho e Novo Testamento, e o sistema expositivo de doutrina, a sua confissão de fé, confissão de catecismo maior e o breve catecismo, que são os chamados símbolos de fé da igreja, né? Então, quais são os símbolos de fé da igreja? Catecismo, confissão de fé de Westminster, catecismo maior de Westminster e breve catecismo. Isso está na sua Constituição como sendo esse sistema expositivo de doutrinas. A igreja vai se regir, portanto, por essa Constituição. Dentro da finalidade, o artigo 2 vai dizer que a igreja tem por fim prestar culto a Deus em espírito e em verdade, pregar o evangelho, batizar os conversos, seus filhos e menores sobre a sua guarda, e ensinar os fiéis a guardar a doutrina e a prática da Escritura do Antigo e Novo Testamento, na sua pureza e integridade, bem como promover a aplicação dos princípios de fraternidade cristã, crescimento dos membros. Então, dentro dessa natureza, governo e finalidade da igreja, você vê que mesmo sendo um documento administrativo, ele apresenta aqui as questões do fundamento teológico, doutrinário também da igreja. Aí ela vai entrar sobre as questões relacionadas à administração, né, a questão das assembleias e tudo mais, né? E depois, já no capítulo 2, ele trata da organização das igrejas, das comunidades locais. Nós vamos ver aí no capítulo 2, que vai do artigo 4º até o artigo 10º, as questões relacionadas à igreja e à constituição da igreja como igreja organizada, inclusive, né? E falando a respeito da assembleia aí para organização e tudo mais, o que compete a cada uma das assembleias e tudo mais. No capítulo 3,
vai tratar dos membros, da membresia da igreja, né? E esse capítulo 3 ele é dividido em 4 sessões. Então vamos lá. Primeira sessão, classificação, direitos e deveres dos membros da igreja. Então, essa é uma das situações que a gente tem muito membro da igreja que acaba nem ciente quais são os seus deveres, né? O artigo 14 vai falar dos deveres dos membros da igreja, diz assim: são deveres dos membros da igreja conforme o ensino e o Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo. Viver de acordo com a doutrina e a prática das Sagradas Escrituras, da Escritura Sagrada, honrar e propagar o Evangelho pela vida e pela palavra, sustentar a igreja e sua instituição moral e financeiramente, obedecer às autoridades da igreja enquanto essas permanecerem fiéis às Sagradas Escrituras e participar dos trabalhos e reuniões da igreja, inclusive a assembleia. Então tem gente que acaba se tornando membro da igreja, mas não cumpre com seus deveres de jeito nenhum, né? E isso já é passível, portanto, de aplicação de disciplina, né? Então, que a gente tenta sintetizar naquelas perguntas que a gente faz na recepção dos novos membros, né? Se eles creem na Bíblia como única regra de fé e prática, reconhecendo Deus como ser soberano, paraná, aquela coisa toda, e se prometem obedecer às autoridades instituídas na igreja enquanto essas forem fiéis às Sagradas Escrituras. Então, basicamente é isso. Então, ele reconhece esses deveres. O fato dele não ter conhecimento da Constituição não o isenta de não cumprir com os seus deveres, né? Aí vai tratar da segunda sessão, a admissão de membros. E a admissão de membros é algo interessante, porque a gente sempre tem, né? Que é, no caso da profissão de fé e batismo, a pessoa se converteu, vai fazer a profissão de fé e batismo, é admitido. Pessoas que vêm de outras igrejas com carta de transferência, e uma situação que é muito comum hoje na igreja presbiteriana, é que quem pede a carta de transferência é quem está mudando. Imaginar, o Roberto vai mudar para Bebedouro. Aí o Roberto chega para nós: estou mudando para Bebedouro, eu quero uma carta de transferência, eu sei que lá tem a igreja presbiteriana de Bebedouro, eu quero minha carta de transferência para a igreja. Então o conselho vai dar uma carta de transferência já com um endereço específico. Carta de transferência para a igreja presbiteriana de Bebedouro. E aí então o membro ele tem 6 meses para chegar lá e apresentar a carta e ser recebido lá. Aí o que a igreja presbiteriana tem feito agora? O cara muda para Bebedouro, aí a igreja de lá que pede. Não, cara, é o membro que tem deveres e direitos para que o conselho. Não é a igreja de Bebedouro que tem o dever ou o direito de pedir transferência. É o indivíduo, ele é o membro. Então ele pede, ele solicita e o conselho tem que dar, né? Não só para a igreja presbiteriana, mas para qualquer comunidade, desde que essa comunidade seja uma igreja reconhecidamente evangélica. Chegar aqui um louco aí e falar assim: pastor, eu quero a transferência para a igreja dos mormons. Não, peraí, nós não reconhecemos a igreja dos mormons como uma igreja verdadeiramente cristã, é uma seita. Então, nós não concedemos transferência. Se você quiser ir para lá, você vai. Lá, você é batizado de novo, você faz o que você quiser lá. Mas transferência para esse tipo de comunidade nós não enviamos. Aí, depois, a terceira sessão fala especificamente da transferência de membros, né? E a quarta sessão de demissão. Dentro ainda da terceira sessão, que é a transferência de membros, nós temos a seguinte situação, né? Que a receber a transferência de igrejas reconhecidas, por exemplo, então, a quarta igreja presbiteriana de Araraquara, o Abner chegou lá, solicitou a transferência para a igreja, ou para o campo missionário ainda, né? Porque não é uma igreja organizada, mas o campo missionário da Amplia aqui, que é a IPRA. O conselho da quarta igreja foi lá, porque o conselho é obrigado a conceder carta de transferência para qualquer comunidade reconhecidamente evangélica. Não importa se ela é igreja organizada, se é de outra denominação, o cara vai ter que dar. Só se aceita, aí você não dá. Então ele foi, solicitou, o conselho deu. A igreja presbiteriana não mandou, mas a pessoa está aqui, o desejo dela está aqui. Então, sem ofício, sem documento, isso significa que nós recebemos. Então, está todo mundo arrolado aqui? Sim, está todo mundo arrolado aqui.
Ah, mas não veio transferência. Problema deles. Nós temos um mecanismo aqui que diz que é jurisdição ex officio, que vem de igrejas presbiterianas. Agora, quando vem de uma outra comunidade, né, vamos pegar o exemplo aqui, recentemente foi a Sara, né? A Ana. A Sara foi jurisdição ex officio, porque a igreja presbiteriana de Araraquara não mandou a carta de transferência dela, tal, não mandou de ninguém, não ia mandar dela também, né? Então recebemos jurisdição ex officio, e no caso a mãe dela que veio de uma igreja pentecostal, né, da quadrangular, né? Então aí chegou lá, o pastor falando, eu não dou carta de transferência, não tem problema. Aí ela faz uma outra situação que é a jurisdição a pedido. A jurisdição a pedido é para pessoas que vêm de outra denominação. E pessoas que vêm da igreja presbiteriana sem documento, a jurisdição ex officio. Geralmente a jurisdição ex officio é depois de um ano. Como nós já estamos aqui há 1 ano e meio, então por isso que todo mundo foi recebido de modo ex officio. Tudo bem? Dúvidas aí dessa recepção? Tranquilo? Então vamos lá. A demissão de membros, na seção 4ª aqui, ela vai tratar quando o membro pede transferência, ou a demissão a pedido, o cara não estou indo para ninguém, não estou me transferindo para a igreja nenhuma, eu simplesmente quero me desligar da igreja, não quero ser mais crente, não quero ser mais membro da igreja. O cara pode fazer isso? Pode. Cara, Jesus não é mais importante para mim, pronto, eu quero me desligar. Então, ele pede exclusão a pedido, sem problema. Exclusão por ausência, geralmente o cara fica 1 ano sem vir à igreja, ele é colocado num rol separado, e depois de 2 anos de ausência, então, ele é excluído por ausência, justamente para não atrapalhar o quórum e tudo mais. Tem que ser feita essa exclusão. O conselho reúne, pega os nomes e decide, tem que pôr nome por nome que está sendo excluído. Aí sim você pode contar um novo quórum. Se não é registrado em ata, o secretário não pode simplesmente, o fulano faz tempo que não vem, tira ele. Tira. Não, tem que ser um negócio em ata, porque senão não tem valor nenhum legal. Tá? Então é assim que é feito. E por falecimento, e aí você tem que registrar em ata, inclusive, o falecimento da pessoa para dar baixa no rol de membros. Tá? Vamos caminhar mais um pouquinho, que tem muita coisa, senão vamos lá. O capítulo 4, aí vai, capítulo 4, não confunda com a seção 4, hein? Capítulo 3 tem 4 sessões. A 4ª sessão do capítulo 3 é de demissão de membros. Aí o capítulo 4 vai tratar dos oficiais. E aí tem mais 3 sessões. Primeira classificação, né, o que é cada um deles. E aí a sessão que explica quem que é o ministro do evangelho, quem são os presbíteros e quem são os diáconos. Nesse ponto aqui eu quero dar uma paradinha. Porque aqui entra aquele assunto, eu vou mencionar depois mais para frente de uma maneira mais detalhada, mas eu quero já chamar a sua atenção para o fato da classificação. Então, quem dentro da igreja exerce as funções na esfera de doutrina, governo, beneficência, mediante oficiais, classificam em ministros do evangelho ou presbítero docente, o presbítero do ensino, que é o pastor, os presbíteros regentes e os diáconos. Ok? O ministro e o presbítero, eles são oficiais da denominação, enquanto que os diáconos são oficial da igreja local. Né? E no caso da igreja presbiteriana, o presbítero que vem de outra igreja presbiteriana do Brasil, então ele mantém o título. Por exemplo, o Paulo nunca foi eleito presbítero aqui na igreja presbiteriana reformada, então, porque nós nunca fizemos. Só que ele era um presbítero em disponibilidade da igreja presbiteriana do Brasil. Então ele mantém o título, por isso o presbítero Paulo, presbítero Paulo, presbítero Paulo. Nós temos, por exemplo, o presbítero Mauro, só que o presbítero Mauro ele foi eleito na IPI. Não é isso? Dentro da IPB, ele não é presbítero, ele nunca foi eleito como presbítero dentro da IPB. Então, por isso, às vezes, a gente chama de presbítero por uma questão, né, de reconhecimento e tudo mais, mas dentro da instituição IPB, o presbítero Mauro nunca foi presbítero, então ele não tem esse título dentro do âmbito da IPB. Aqueles que foram eleitos dentro da IPB ainda são chamados e devem ser chamados com o título que ele
recebeu. Então, o presbítero Paulo é presbítero Paulo, mesmo que ele não seja eleito presbítero da IPRA, e nunca mais seja eleito presbítero, é o presbítero Paulo, porque ele já foi presbítero da Igreja Presbiteriana do Brasil. Dentro da divisão, capítulo 5, então, é dividido em 5 sessões, e aí trata dos concílios da igreja, o concílio geral, né? Assembleias. A seção 2, o conselho da igreja, como que funciona o conselho da igreja. A questão do funcionamento, da responsabilidade. Espera aí que eu não entendi a sua pergunta. Os presbíteros da igreja, os ativos. Só os ativos. Todos eles fazem parte do conselho. Então, você foi eleito, você tem o mandato de 5 anos. Enquanto você estiver ativo, você é membro do conselho. Aí, membro do conselho é o pastor, ou designado pelo presbitério, ou eleito. E os pastores auxiliares, todos que porventura tenha. E os presbíteros eleitos, que estão em atividade. Os presbíteros que não foram reeleitos são presbíteros em disponibilidade. Eles podem ser convidados para a celebração da Santa Ceia e para a ordenação de oficiais e ministros. Nós vamos ordenar um cara pastor. Aí convida todos os presbíteros em disponibilidade. Na hora do conselho, o pastor geralmente não vota. O pastor que está presidindo não vota. Agora, os outros pastores são auxiliares, eles são membros do conselho, eles têm direito a voto. Então, é aquela jogada. Por exemplo, se eu quero votar uma matéria, eu passo a presidência para o meu auxiliar, e aí, para eu ter direito a voto. Aí ele vai presidir, eu tenho direito a voto. Se não, eu assumo a presidência e ponho a eles de voto. Então, aí ele vai dividir, aqui voltando para o capítulo 5, assembleias, o conselho como que funciona, o presbitério como funciona, o sínodo e o Supremo Concílio. Então, nós temos no capítulo 5 como funciona cada um dos concílios da igreja. Tá? Não vamos entrar nos méritos aqui. Capítulo 6, a comissão e outras organizações, dividida também em 5 sessões. A sessão primeira das comissões eclesiásticas, depois as comissões executivas, que é as questões administrativas. Terceira sessão, autarquias, como é o caso, por exemplo, da Ampli. A Ampli é uma autarquia. A sessão terceira do capítulo 6 vai tratar de como que se organiza e tudo mais. Secretarias de causa, que é a questão da Secretaria Presbiterial de Missões, Secretaria Presbiterial de Adolescentes, de Jovens, de Mulheres, como está aqui a sessão que trata sobre isso. E entidades para-eclesiásticas. Vamos formar uma casa de recuperação, vamos formar uma creche, casa de apoio, tarará. Então, aqui tem os artigos que tratam de como que você pode organizar todas essas coisas. Tudo bem? O que mais? O capítulo 7, a ordens da igreja, que é dividida em 6 sessões. Então, aí, a ordens da igreja é relacionada à questão do ministério pastoral, propriamente. Então, a doutrina da vocação, como que você trabalha o reconhecimento, né, da igreja, de alguém que foi vocacionado para alguma parte. A segunda sessão é a respeito da eleição dos oficiais, como que você elege, como que é o procedimento, o que a igreja tem que fazer, o que o pastor tem que fazer antes, tem que ensinar a igreja um tempo antes, tal. Depois, uma sessão que fala da ordenação e instalação de presbíteros e diáconos. Uma quarta sessão que aí fala só sobre a questão do chamado para pastor, né? Candidatura, licenciatura para o sagrado ministério. Depois uma sessão daqueles que já passaram pelo seminário, por todo o processo do presbitério e tudo mais, como que é o processo da ordenação dos licenciados. E depois, ainda no capítulo 7, a relação pastoral, né? Você tem aqueles que pastor efetivo, pastor designado, pastor missionário, né? Então você tem aqui, dentro, já estamos no artigo 133, né? Você vai ter aí, o pastor
ordenado do mesmo presbitério, que a responsabilidade é do presbitério, como que faz a questão de transição, né, de transferência de pastor de presbitério para presbitério, como que é a questão da organização ou da ordenação desses pastores quando vem de outro presbitério, e também a dissolução das funções pastorais, como que acontece, isso no artigo 138. E depois você tem as disposições gerais, né, terminando aí, já no artigo 139, as disposições gerais, que aí vai falar sobre as emendas, as reformas, como que essa Constituição passa por emendas, por mudanças e tudo mais, quando que entra em atividade, aquela coisa toda, e as responsabilidades do Supremo Concílio em relação aí aos demais documentos da administração da igreja, a questão da manual de liturgia, o estatuto para os concílios, o regimento interno para os concílios, formulações para atas e tudo mais, fechando essa disposição geral. Então, você tem tudo bem detalhadinho, divididinho, e o ideal é que você pelo menos tenha uma noção, porque quando você for trabalhar no conselho, obviamente, você tem que saber as suas funções como secretário do conselho, como uma parte no conselho, na admissão de membros, na própria disciplina de membros, na questão de transferência. Tudo isso é regido pela Constituição, não pela nossa cabeça. Então a gente tem que tratar de cada uma coisa dessa. Como nós já falamos semana passada, ou retrasada, não lembro, sobre o digesto presbiteriano, que também são todas as decisões que ocorrem no contexto do Supremo Concílio e da Comissão Executiva do Supremo Concílio, e que o Conselho tem que estar ciente. Então, toda vez que tem uma reunião do Supremo Concílio e da Comissão Executiva, eles mandam as resoluções para o Conselho. A gente recebe através do Brasil Presbiteriano, vem um jornal para cada igreja, e dentro do jornal você tem lá, resoluções da última reunião do Supremo Concílio. O que se espera? Se espera que o pastor e, no mínimo, o secretário do conselho leia aquilo lá, né, para saber as mudanças que porventura aconteceu, e aí faça as devidas anotações no livro de atas, na próxima reunião do conselho, recebemos resolução do Supremo Concílio, do dia tal, assim, assado. Registra-se as seguintes questões pertinentes ao nosso conselho. Né? Houve uma mudança do artigo número tal, foi determinado que cada igreja faça tal coisa. Então, porque aí a gente fica registrado e a cada conselho fica ciente das mudanças que porventura foram acontecendo. Né? Geralmente as igrejas não estão nem aí para isso, e aí erram, e aí faz coisas erradas, e aí depois levam um processo no presbitério, no sínodo, e aí o sínodo vem, desce a lenha no conselho, porque não observou determinadas situações que o Supremo Conselho aprovou. Então, não sei se você já trabalhou com alguém no fórum, tem um cara no fórum lá, o cara na Secretaria da Educação, da escola, e o cara tem que ler, a função dele é ler o diário oficial todo dia, para saber se tem alguma determinação para que a escola lá tenha que cumprir. Tá? Já viu isso? Né? Não sei se você já acompanhou isso em algum lugar, mas você trabalhou no setor de saúde, ou no setor de educação, ou qualquer área do funcionalismo público, tem um cara específico lá que vai ter a função de ler o diário oficial todo dia. E passar para a rede, seja de saúde, de educação, sei lá o que for, todas as determinações que porventura foram publicadas no Diário Oficial. O nosso Diário Oficial é a resolução do Supremo Concílio, que acontece de tempos em tempos. E aí, no mínimo, é que o Conselho esteja ciente disso, né? E que aquilo que é pertinente a nós seja notificado. Às vezes passa-se anos sem nenhum tipo de observação.